Irmãos, nesta noite a mensagem é a mesma da manhã. Abre sua Bíblia por gentileza em João capítulo 6, versículo 15. Vamos ler o texto antes de darmos entrada à exposição do texto. João 6, verso 15. Do 15 ao 21 iremos ler, ok? O título é Jesus caminha sobre o mar. 15. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. A minha versão é a versão King James, aqui vai estar a versão ARA. NVI? Tá. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entretanto, entraram num barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia chegado até eles. O mar agitava-se devido ao forte vento que soprava. Quando eles haviam remado uns 25 a 30 estádios, cerca de 6 quilômetros, viram Jesus se aproximando do barco, andando sobre o mar, e ficaram amedrontados. Nessa hora eles gritaram: é um fantasma! Mas ele tranquilizou-os, dizendo: sou eu, não temais. Então eles, de boa vontade, ao receberem no barco, e imediatamente chegaram à praia para a qual se dirigiam. Se você for pegar o evangelho de Mateus e de Marcos, vai ter a possibilidade de você ver ainda Pedro andar sobre as águas. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Senhor Deus, coube ao Senhor me trazer essa mensagem para esta noite. Coube ao Senhor escolher a mim, Pai. Coube ao Senhor escolher estas pessoas para estarem na igreja esta noite para ouvir essa mensagem. Senhor, que a tua mensagem execute o trabalho para o qual ela foi entregue, para o qual ela foi enviada. Usa minha boca como instrumento do Senhor. Espírito Santo de Deus, a minha vida é tua. Seja você, Senhor, tu, Senhor, a falar através da minha boca e não eu. Que a mensagem encontre os corações, que a mensagem encontre terra fértil e frutifique em nome de Jesus. É o que eu te peço nesta noite. Amém. A história conta que os apóstolos, após alimentar Jesus, 5.000 pessoas, Jesus ficou para trás para orar, enquanto os discípulos seguiam para outro lado, do mar da Galileia. Um detalhe, não é mar da Galileia, é um lago de grandes proporções, de grandes dimensões, por isso chama-se de mar, mas é apenas um lago. Quando já estava escuro, o vento começou a soprar e as ondas ficaram altas. Jesus foi até onde os discípulos estavam e andou sobre as águas, até chegar aos discípulos, onde estavam eles. Os discípulos ficaram aterrorizados e pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus disse: não tenham coragem, sou eu. Pedro pediu para ir até Jesus andando sobre as águas. Começou a andar sobre as águas, mas ficou com medo devido aos fortes ventos e ao mar, a água revolta, e começou a afundar. Jesus agarrou a mão de Pedro e perguntou por que ele não tinha mais fé. Quando Jesus e Pedro entraram no barco, retornaram no barco, a tempestade passou. Há dois textos que remetem situações semelhantes, tá? A mesma situação: barco, discípulos, Jesus, tempestades e ventos. O primeiro texto que fala acerca sobre essa situação é Mateus capítulo 8, 23, 27, Marcos 4, 35, 41, Lucas 8, 22 a 39. O segundo está em Mateus 14, Marcos 6 e este texto que estamos lendo, João 6, de 15 a 21. O texto de hoje.
ambas as situações, os discípulos estavam no barco. Ambas as situações, o mar ficou revolto. Ambas as situações, os ventos sopraram a ponto de aterrorizar. Ambas as situações, estava instalado o terror. Mas em ambas situações, Jesus intervém. Em uma, Jesus, dormindo no barco, levanta e dá uma ordem: que pare os ventos e que se acalme o mar. E os discípulos falam então: quem é este que até o vento e o mar os obedecem? Na segunda oportunidade, que é o texto de hoje, os discípulos aterrorizados, já totalmente atônitos visto um milagre absurdo de grandes proporções, alimentaram uma multidão. Depois a população queria fazer de Jesus rei, mas Jesus foge dali, sai dali, porque não era o momento, e vai orar. Então, durante aquela tempestade, eles instala-se o medo, não sabem o que fazer, estão inseguros. Vem Jesus sobre as águas. Então, na madrugada, vem Jesus sobre as águas, os discípulos olham bem, faz aquele olharzinho, faz assim e grita: é um fantasma! Jesus: não, sou eu. Tenham coragem, sou eu, não temam. Então Pedro, olhando: se é Jesus então, se você é Jesus, pelo amor de Deus, o cara está vendo um cara andando sobre as águas, está duvidando quem que é. Se você é Jesus, diga para que eu possa ir até você sobre as águas. Jesus: quer vir? Ele quer, vem. Então Pedro pisa no mar, pisa, e começa a andar sobre as águas. Só que durante o caminho, no meio do caminho, ele começa a lembrar onde é que ele está. Peraí, eu estou numa revolta. E o vento volta a soprar e o mar começa a balançar. Então Pedro começa a afundar. E ele já afundando, grita: Jesus, me salva! Jesus estende a mão, levanta ele e diz: onde está a sua fé? Onde está a sua fé? E aqui eu vou dar início à mensagem desta noite. Porque quantas vezes na sua vida o Senhor Jesus lhe deu uma palavra, lhe deu um norte, lhe abriu uma porta, você entrou por essa porta, começou a caminhar e do nada você parou. Quantas situações na sua vida o Senhor já te proporcionou, já lhe deu a direção, você ouviu a mensagem, falou: é de Deus, então eu vou. Você começou a caminhar, então aquilo começou a ficar difícil. Começou a acontecer situações que eram para provar a tua fé, como numa prova classificatória, exige um esforço. Então o Senhor lhe manda provas para você manter a sua fé exercida. Você simplesmente para e começa a andar para trás ou começa a afundar. E você diz: isso não é de Deus. Não, eu me enganei. Não foi Deus que abriu essa porta. Mas pelo amor de Deus, você não orou? Você não pediu a Deus? Deus abriu a porta. Mas se você não estiver firmado no alvo que é Jesus, se você não estiver fitado no propósito de Deus, não vai dar certo, meu irmão. Você realmente vai afundar. Se é debaixo de uma palavra, é Deus que deu uma palavra. Quem foi que falou para Pedro pisar nas águas? Foi Pedro que chegou igual um doido, pulou do barco e falou assim: eu vou ver você é Jesus. Não, ele gritou: você é Jesus? Sou. Se for Jesus me faz andar sobre as águas. Ele: então vem. Então, quem deu a mensagem para Pedro ir andar sobre as águas? Fala, me ajuda a pregar. Quem foi? Jesus. Foi Jesus, o único, o Cordeiro de Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que tem na sua coxa tatuada: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que vai voltar em Apocalipse, que o céu vai se abrir e ele vai descer com os anjos para nos resgatar. Aquele que morreu na cruz e salvou os nossos pecados.
Ele deu essa mensagem para Pedro. Como que Pedro no meio do caminho para? Será que os discípulos não sabiam com quem estavam andando? Em ambas as situações, nos dois textos, o medo se instala. Em ambas as situações, o vento vem soprando, em busca e de forma brusca. Em ambas as situações, clamam por Jesus. Em ambas as situações, eles, os discípulos, têm a sua fé posta à prova. Em ambas as situações, Jesus dá um comando. Para o vento. Para o mar. Parou. Os caras, quem que é esse cara? Quem que é esse? Que até o vento e o mar obedece. Meu Deus, com quem que eu estou vivendo? Se sou eu, faz andar. Ando. Então, qual que é o seu problema de acreditar quando Deus te abre uma porta? Qual que é o problema que você tem de ver Deus em meio às dificuldades? Nesta manhã, eu pus duas situações. Pastor Pedro e Fernanda, Deus lhes deram uma aprovação. Levaram seu filho. Eu conversando com o pastor Pedro, por mais que ele estava muito abalado, a fé dele se mantinha inabalada. Eu, quando nasci, de forma muito difícil, com um parto muito difícil, e tive que fazer uma transfusão às pressas. Fiquei alguns meses no hospital, na incubadora. Saí dali com um problema grave nos rins. Gravíssimo. Tratei por 20 anos dos rins. Tentaram me colocar na máquina de hemodiálise e não deu certo. Tentaram fazer tratamentos, não deu certo. Me desenganaram 3 vezes. Quem quiser, eu peço à minha mãe os exames, ela guarda tudo com muito orgulho. Me desenganaram aos 5, me desenganaram aos 8, me desenganaram aos 12. Com 12 anos, falaram que eu tinha que fazer uma tal de biópsia. E lá foram me dar um tal de canaquion para poder engrossar, melhorar. A minha coagulação era muito ruim. Né? Minhas plaquetas eram muito baixas e tal. E em vez de eu melhorar o sangue, eu cresci. Eu não cabia no leito. Deus não permitiu que eu fizesse aquele procedimento médico. Em vez de agradecer, ele começou a reclamar. Deus nos guardando. O leito de fazer a hemodiálise deu errado. Do nada dava errado. Sempre dava errado alguma coisa. Era Deus nos mostrando. Espera aí, eu tenho algo diferente. No corredor do 5º andar, no corredor leste do 5º andar do Hospital das Clínicas, era eu mais 9, éramos 10. Das 10 crianças, sobrou só eu. Todas as 9 vieram a falecer. A última era uma menina com um pai. E estava eu e minha mãe chorando. E estava muito triste, assim, que já tinha recebido uma notícia contrária. E meu quadro era muito ruim, já virando leucemia. Sabe? Já começou a fazer tratamento já no Hemominas e tal. Na hemato. Um cara com a filha dele, ele meio assim, ele falou com a minha mãe, pegou na mão da minha mãe e falou assim: "Ô senhora, eu tenho uma palavra para você." A minha mãe: "Pode falar. A minha filha vai morrer, mas o seu menino não vai. O seu menino não vai." Minha mãe é uma mulher de Deus, muito fervorosa, orava sempre. Mas a fé da minha mãe foi abalada naquele momento. Afinal de contas, quem perde pai e mãe é órfão. Quem perde filho não tem adjetivo. Então, eu cresci na igreja. Aos 12 anos comecei a me revoltar, fui para as drogas, fui para o mundo do crime. Porque eu não acreditava em Deus mais. Aquele Deus que eu via minha avó me levar no culto das crianças e eu ficava com as criancinhas lá brincando. A gente fazia uns cartazinhos escrito Jesus, uns coraçõezinhos. Eu não acreditava mais naquele Jesus porque a minha condição de saúde não mudava. Você consegue entender isso? Porque você também passa por situações da qual ainda não mudam. Então eu comecei a me revoltar com Deus. Eu entrei numa briga ferrenha com Deus. Eu comecei a discutir com Deus. O meu barco balançou.
E aí eu fui para as drogas. E das drogas eu conheci outros mundos, outras experiências, das quais Deus me livrou. Eu não vou ficar contando aqui, porque não é para isso que a mensagem está sendo feita. Mas muitos livramentos eu já tive. Até que um dia um senhor, parecendo um desenho animado, usava a mesma roupa, o mesmo panfleto, 3 anos pregando para mim a mesma coisa, e sempre falava: você vai ser homem de Deus. Você vai ser homem de Deus. Ele ia embora e falava: você vai ser homem de Deus, viu? Pode rir, você vai ser homem de Deus. E eu desacreditado daquilo. 3 anos depois, eu cheguei numa festa, estava muito drogado, e falei: se eu perder esse truque aqui agora, eu largo tudo e vou para a igreja. E eu truquei na mão de 10, irmão. Perdi. O povo falou assim: duvido que você é homem para fazer isso. Sou. Peguei a bebida, a droga, joguei álcool. O isqueiro que estava na minha mão foi o isqueiro que eu joguei lá também, junto com os fogos. Joguei. Falei assim: o Rodrigo que vocês conhecem, nunca mais vocês vão ver. Esquece esse cara aqui. Ele acabou. Saí eu, tonto, drogado, à casa de um amigo, Israel. Falei: Israel, beleza, vamos para a igreja. Que igreja? Não sei, o crente é você, não sou eu. Ele: não sei onde é que tem igreja, eu sei que você que é o crente, onde é que tem igreja? Ele: então vamos numa célula. E ali aceitei Jesus. 3 anos depois estava num culto, um pastor pôs a mão sobre a minha vida, me contou minha história para a igreja, e ali eu fui curado. Na terça-feira eu fui fazer os exames, na quinta-feira encontrei com os médicos, todo o corpo médico das clínicas, todas as clínicas, pegaram um prontuário de 20 anos e falou assim: Rodrigo, você não tem nada. Mas por que eu estou te contando isso? Porque em uma situação onde o nosso pastor está passando algo extremamente difícil, manteve a sua fé estendida, reta. Eu, com uma vida inteira familiar feita na igreja, no meio do caminho, eu fiz igual os discípulos. Eu tive medo, eu me acovardei. Eu olhei para trás. Irmão, que nós nesta noite possamos ser transformados. Porque no verso 19 diz: quando eles haviam remado uns 26 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram atemorizados. Já estavam com medo, no verso 18, já estavam com medo devido à situação que estava. O barco, a segurança estava infringida. A segurança estava violada. Então, até mesmo quando eles veem Jesus, eles têm dúvida se aquilo é o socorro, se aquilo é, na verdade, a salvação do seu momento, se naquela hora ia acabar o processo, vai acabar essa dor, esse martírio vai acabar agora, será que é verdade? Por isso a dúvida. Vocês estão entendendo? Então, nuvens e tempestade podem surgir na vida de um cristão. E está tudo bem elas acontecerem. Tudo bem, porque a nossa forma adâmica, a nossa forma gene de Adão, ainda nos faz entender que possamos fazer com a força do nosso braço. Ainda possamos agir como devemos fazer, como nós achamos corretamente fazer. Mas a vontade de Deus é totalmente contrária à nossa vontade. Às vezes o que você acha como expectativa correta não é a vontade de Deus. Você consegue entender? E é por isso que às vezes quando você está passando por problemas na sua casa, ou no seu trabalho, ou na sua faculdade, ou não sei onde você está passando no seu relacionamento, você acha que Jesus é apenas um fantasma. É apenas um espectro, uma imagem escondida. Mas a minha pergunta é: a sua relação com Cristo, o seu relacionamento com Cristo, está fazendo ver Cristo como um espectro? Ou o seu relacionamento com Cristo te dá certeza de quem Deus é? Porque muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é tão raso, que a única vez que nós abrimos a Bíblia é aqui no culto.
As pessoas acham que somente orar é alimento. Alimentar da palavra de Deus. Oração é relacionamento com Deus. E também fomos ensinados de muita forma ruim, de uma maneira ruim, pela a doutrina cristã brasileira, que tudo é próspero, tudo vai dar certo. Você vai orar e vai dar certo porque tem sabor de mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Isso é vingança. Vai estar na plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Isso aí é vingança, isso é soberba. Então tem sabor de mel a minha vitória. Porque agora o irmão está vendo, agora ele está vendo. Ele está vendo que eu estou bem. Será que você está bem? Porque com um coração desse você está amargo. Com um coração desse o seu barco está balançando. Com um coração desse você está prestes a desviar. Com um coração desse você não passa na porta do céu. Irmão, às vezes as coisas vão dar ruim, e vai dar muito ruim na sua vida, para que você possa aprender que é Deus que está no controle. Muitas das vezes vai dar ruim mesmo, e é a vontade de Deus. Eu contei nessa manhã, às vezes você não sabe, o exército romano tinha as melhores armas de sua época, por isso eles venciam tantas batalhas. A gente tem um exército enorme, extremamente numeroso, suas armas eram extremamente fortes. E ela passava por um processo, que é, pega o ferro, põe na brasa, esquenta, alta temperatura, bate naquele ferro, molda aquele ferro, põe na água, vê o ferro, ainda não está bom. Volta-se o ferro no fogo, esquenta o ferro, mais alta temperatura, bate novamente no ferro, esfria o ferro novamente e vai até ficar perfeito. O nome disso é tentação. Esse é o nome do processo que o ferreiro faz em uma espada, ao fazer o seu trabalho de cutelaria. E assim somos nós com Deus. Ah, mas Deus não tenta ninguém. Não tenta, mas prova. Cristo foi provado. Se você não sabe, aos 30 anos, na cultura judaica, o homem se torna-se varão perfeito. Aos 15, bar mitzvah, ele se torna homem, e aos 30, ele faz o processo de homem perfeito. Ele é um homem maduro, então ele é testado com tudo aquilo que um homem precisa ser testado. Então Deus decidiu testar Cristo. E aqui a fé de Pedro, de Cefas, foi testada. Ande sobre as águas. Venha, exerça a sua fé. Quantas vezes Deus já pediu para você pisar sobre as águas? Quantas vezes Deus te pediu para pisar no nada? Pode vir, pisa no nada. Pisa no nada. Você começou caminhando e foi tudo dando certo. Do nada deu errado. Aconteceu uma situaçãozinha. E por causa de uma situaçãozinha, você jogou tudo a perder. Por causa de uma situaçãozinha, casamentos acabam. Por causa de uma situaçãozinha, se perde o emprego. Por causa de uma situaçãozinha, uma agressão acontece no lar. Por causa de uma situaçãozinha, existe um divórcio. Por causa de uma situaçãozinha, você perdeu seu filho. Para as drogas, para o crime, para a bandidagem. Uma situaçãozinha, uma vírgula na sua história pode mudar todo o contexto. Todo o contexto. A sorte de Pedro é que Deus estava ali. Jesus estava ali, estendeu a mão. E antes de estender a mão, ele gritou: não temas, tenham coragem, eu estou aqui. Quantas vezes na sua casa, meu irmão, tu fica, eu preciso disso, mas você não ora, você não fala com Deus. Estávamos conversando terça-feira na célula de homens.
Que a célula dos homens ela é uma célula muito vazia. Ok, ela é muito vazia. Nós oramos antes de começar a célula. Será que os homens dessa igreja estão enchendo o ciclo de oração 9 da manhã? As mulheres a gente vê, acaba o culto aqui, irmão, você vê 2, 3 irmãs, uma abraçada na outra, outra chorando com a outra, mas tá tudo orando. Orando uma pela outra, perguntando como que tá a outra, querendo saber, tomando a dor da outra. Os homens não, vão marcar um futebol, vão marcar um churrasco, vão marcar um ciclo de oração, meu irmão. Tem cara aqui perdendo a vida, tem cara que não sabe cuidar da casa dele. Tem cara desempregado há 3, 4, 5 meses, não sabe o que vai fazer em casa. Ele está vendo a mulher cuidando da casa, e ele que é o provedor, se sente um lixo por causa disso. O barco dele balançou, porque ele começou a caminhar um momento e uma situação veio. Infelizmente, às vezes nem é culpa dele, a situação veio. E ele não soube lidar. E ele vem no culto aqui, e veste uma máscara, e entra dentro da igreja. Levanta a mão, adora, ora, e vai embora. E vão marcar um futebol. Você estendeu a mão para essa pessoa? Você perguntou, tá tudo bem, cara? Como é que está a sua casa? Você precisa de ajuda? É isso que Jesus fez com Pedro. Vem, cara, levanta. Eu falei para você levantar. Eu te fiz andar sobre as águas. Eu te fiz caminhar sobre as águas. Por que você parou? Por que o seu medo te parou? Muitas vezes isso é o que acontece com a gente, irmão. Isso acontece com a gente direto. A gente não sabe, a gente não tem dimensão do Deus que a gente serve. A gente não tem dimensão de quem nós servimos. De quem está conosco, quem está no barco conosco, quem conduz a nossa vida. Mas quem nunca teve essa sensação de medo? Fala para mim, quantas sensações de medo você teve essa semana? Quantas sensações de medo você teve esse mês? Não vai dar conta, eu não consigo pagar minhas contas. Nossa, meu casamento vai acabar, é hoje. É hoje que eu vou brigar com a minha esposa vai brigar comigo, vai acabar meu casamento. É hoje que eu vou perder meu filho. É hoje que a gente não está dando conta, está ruim minha casa. Quantas vezes teve essa situação? Situações vindo sobre a vida, vindo sobre sua vida, sobre a minha vida. A gente aguardando o apoio vem, a mão de Deus vem. E vem através de um irmão solicitando te entregando uma ajuda, vem através de uma porta de emprego que se abre, vem através de uma série de coisas. Só que a gente está tão abalado com a situação que é pequenininha diante de Deus. Mas aquilo nos faz ter medo, assim como muita mulher tem medo de barata. Tem homem que tem medo de barata, tem homem também que tem medo de barata. Olha o tamanho da barata. Olha o seu tamanho. Eu estou colocando isso porque a barata é o seu problema. O seu tamanho é Deus. E você está focado na barata. Você consegue entender agora a analogia das coisas? Deus deste tamanho. A barata do tamanho do seu dedão, da unha do seu dedão. E você está preocupado com o tamanho da unha do seu dedão. Mas Deus está aqui, meu filho, confia em mim. Isso aí não é nada. Eu posso te ajudar. Só um pouquinho mais de coragem. Você vai superar. Mas você fica assim, mas é barato. Não, mas é barato. Larga isso, cara. Para de olhar para trás. Para de parar no meio do caminho. O Senhor do Senhor mandou você caminhar. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Mas o que está te detendo no meio do caminho? Se o seu alvo é Jesus Cristo, se nós buscamos a redenção em Deus, o que está te parando no meio do caminho? O que está te roubando as forças? Aquilo que está te roubando as forças arranca da sua vida.
não serve para você. A palavra de Deus é clara: se os seus olhos te fazem pecar, arranca. É melhor você entrar cego do que o corpo ter que ser queimado. Se as suas mãos te fazem pecar, arranca. É melhor entrar sem uma mão do que você o corpo ter sem ser queimado. Meu irmão, a gente tem que acordar. Mas espera. Na noite quem está vindo é Jesus. O Senhor vem e vem se manifestando com a sua glória, com o seu poder, com a sua majestade. Ele vem trazendo solução, ele vem trazendo estratégias para você crescer, e para você mudar, para você começar a ter perspectivas novas, perspectivas dele. E ele vem dizendo: o plano é meu. Sou eu que estou falando, você vir. O plano é meu, eu estou pagando a conta. Só venha, só acredite, só tenha confiança no que eu estou te falando, só tenha uma entrega do que eu estou te falando. Então o texto termina assim, 20, mas ele tranquilizou, dizendo: sou eu, não temais. Então eles, de boa vontade, o receberam no barco. Imediatamente chegaram à praia para o qual se dirigiam. Eles começaram a entender quem o Senhor é. Então, quando Pedro olha para Jesus, Jesus estende a mão e fala: levanta. Ele levantou e voltaram caminhando para o barco. Houve segurança novamente no barco. Houve paz no barco. E eles encontraram praia. A praia é o lugar de descanso, é o paraíso, é onde tudo foi resolvido. Então, se você nesta noite veio com alguma pendência, alguma dúvida, Deus nesta noite está me usando para te dizer: eu estou no controle. Eu estou conduzindo a sua vida. Pode parecer que está ruim, pode parecer que está contrário, pode parecer que não é o que você espera, mas eu no final estou lhe dando a vitória. Eu no final vou lhe dar o que você precisa. Eu no final estou conduzindo, e a minha vontade é muito maior do que a sua, porque as nossas expectativas, meu irmão, é acerca de uma coisa: a de Deus são extremamente maiores. É difícil a dor do nosso pastor? É difícil, mas eu não sei se Deus futuramente tem algo muito maior para ele. Porque eu, há 10 anos atrás, rasguei o meu chamado pastoral. Eu rasguei minha credencial pastoral. Falei: eu ser pastor, você é louco? Fui para a faculdade, fiz teologia, fiz CEPA, fiz capacitação pastoral, fiz tudo. Tudo que precisava se ter para ser um pastor. No dia da formatura, me deram aquela roupa, botei aquela roupa de formado. Quando acabou, minha mãe tirou a beca, a beca. Aí que eu tirei a roupa, minha mãe falou assim: agora você é pastor? Eu falei assim: só não. Porque eu morro de medo disso aqui. Ser pastor é pior que ser médico. Você trabalha 24 horas, e quando você não trabalha na igreja, você trabalha na sua casa. Quando você não trabalha na sua casa, você trabalha no seu serviço. Você não pode ser um crente 007. Você tem que estar pronto o tempo todo. E trazer a mensagem de Deus para as pessoas. Mensagens que vão curar. Isso me dá muito medo. Porque você ser um embaixador, ser um representante de Deus na terra, é muito difícil. Então meu barco balançou naquele dia. Só que eu não quis continuar caminhando nas águas. Aí estão tentando me colocar aqui. Eu estou fugindo daqui. Pois é, esse que é o problema. Pastorado não é chamado, né? Pastorado é entrega. Queria chamar os músicos, que vocês comecem a fazer um fundo pra gente. Meu irmão, o que Deus tem para você é muito maior. Se não está bem hoje, tenha certeza que Deus está trabalhando para melhorar.
Talvez tem coisas que Deus está consertando em você. Às vezes o processo de tentação de um ferreiro, Deus está fazendo em você. Às vezes tem coisas erradas na sua vida que Deus precisa tirar. E você não está entendendo por que não está melhorando. Porque ainda você está com dúvida. Porque ainda não é aquilo que todo mundo prega. O seu sabor de mel não chegou, também não vai chegar. Vai chegar a redenção, vai chegar a salvação, vai chegar a vida com Cristo, vai chegar uma terra onde emana leite e mel, vai chegar uma cidade onde todos vão adorar a Deus 24 horas. Mas digam, e se isso tudo for mentira? E se essa história de adorar a Deus, de Jesus, for mentira? Se isso for mentira, eu me tornei um pai melhor durante 20 anos. Eu me tornei um funcionário melhor durante 20 anos. Eu me tornei um marido melhor, um filho melhor, um amigo melhor. Então mesmo que isso tudo seja uma mentira, mesmo tudo que isso aqui seja uma falácia, hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era há mais de 20 anos atrás, numa festa drogado. Amém, glória a Deus. Você entende o poder do investimento de Deus? Você entende que mesmo que se fosse uma mentira, você já é uma pessoa muito melhor? Olha o quanto você já caminhou, olha o quanto Jesus já fez você andar sobre as águas, olha o quanto a sua história já conseguiu trilhar, olha bem, olha quanto você já mudou. Por que você vai parar? Responde não é para mim, responde para Deus. Por que você vai parar? Não pare, não pare, caminhe, porque quem mandou você caminhar é Jesus. Amém? Levante-se e fique de pé. Vamos ouvir essa canção. Que você possa fazer dessa canção uma oração. Amém? Feche seus olhos, fique introspectivo. Comece a falar com Deus, comece a apresentar a sua vida a Deus. Se você está com problemas, comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor, eu preciso ser moldado, eu preciso ser tratado. Eu também estou afundando igual a Pedro. Eu também no meio do caminho está dando errado. Me ajuda, Senhor. Se renda nesta noite em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir essa canção.